Olá, sejam bem-vindos a mais esse módulo do nosso curso, que visa acompanhar você, pai, professor, profissional, né, a lidar com seu adolescente em determinadas situações e pontos de alerta. Hoje nós vamos falar sobre o vício cibernético. Cada vez mais os nossos jovens, adolescentes e crianças estão sendo expostos à tecnologia. E a tecnologia veio para ficar. Então nós precisamos com certeza nos aliar a ela e aprender através de estratégias e a torná-la saudável, né, na vida de nossos filhos, na vida de nossos pré-adolescentes. Por um lado, a tecnologia nos traz diversão, entretenimento, é sim uma estratégia de conhecimento, aprendizado. Por outro lado, ela nos traz preocupação e perigo. Por quê? Porque ali dentro daquele aparelho, né, por mais que seja um aparelho que nós temos controle, ainda assim os nossos filhos podem estar acessando através da internet qualquer ambiente aberto e virtual do mundo, mesmo não estando ele dentro do nosso aparelho como aplicativo. A internet traz essa possibilidade, então aí existe o risco de nós não termos conhecimento, né, e nem poder acompanhar os conteúdos que chegam em nossos filhos dentro da nossa casa, onde nós imaginamos que eles estão protegidos e seguros. Tem também uma questão muito importante, que o excesso à tecnologia, o excesso ao estímulo, né, das mídias, das redes sociais, da internet, o uso exagerado, né, do computador, do celular, acaba causando disfunções de vários tipos. As funções sociais, as funções emocionais, as funções cognitivas, as funções educativas, que dão margem à memória, ao aprendizado. Nesse conjunto todo, nós temos um distúrbio e um sintoma gigantesco de ansiedade, que estamos lidando em vários aspectos dentro do consultório, e também aspectos para a vida geral, que são as rotinas simples, como a rotina do sono, a hora de dormir, né, para que ele tenha um sono realmente necessário, para o sono que a gente chama o sono da memória, que é a preparação do cérebro para absorver novos conhecimentos e acomodá-los. Então nós temos jovens com excesso, né, à internet, que estão tendo dificuldades por dormirem muito tarde e não terem esse horário do sono necessário para novos aprendizados e a acomodação desses aprendizados. Então eles passam a quebrar a rotina de sono e aí ter como prejuízo dificuldade de atenção, dificuldade de raciocínio, dificuldade de ter foco e o pior, a questão da acomodação da memória. Temos também disfunções em relação alimentares, porque esses jovens acabam optando por comidas rápidas para poder voltar ao seu entretenimento na internet, o seu jogo, enfim, o que ele estava fazendo, e até casos um pouco mais complicados, que é levar o alimento para frente do computador, né, ou para o quarto, acabar comendo sem nem perceber, acabam comendo a mais, ou então não percebendo que se alimentaram, e jovens que acabam não se alimentando, tomando água corretamente, e aí acabam ficando com deficiência de vitamina D, acabam ficando com um sistema imunológico muito fraco, né, muito defasado. Enfim, são vários prejuízos se a gente não entender que o excesso, mesmo sendo a internet, a tecnologia, algo que veio para ficar, e uma estratégia muito importante para o nosso mundo moderno, inclusive para o futuro dos nossos filhos, porém existe aí um perigo e um risco. E é sobre cada um destes que a gente vai falar agora. A Organização Mundial da Saúde nos chama muito a atenção por o fato de que ela já classifica o vício a jogos como um transtorno psiquiátrico.
Para se classificar algo como transtorno psiquiátrico, os sintomas são pesquisados, são descritos e eles precisam ser repetidos igualmente, eles precisam ser comuns a vários indivíduos. Isso indica que já se torna uma doença, né? E em cada 4 adolescentes, um é internado por vício de jogos. Isso no Brasil. E no mundo, em cada 100 adolescentes, 5 sofrem desse vício e precisam também estar num processo de atendimento psiquiátrico, de internação e de medicação. Então, nós estamos realmente enfrentando uma doença psiquiátrica da modernidade. Precisamos sim trazer esse assunto para dentro de nossas famílias, precisamos trazer esse assunto para dentro das nossas escolas, precisamos também que as universidades se encarreguem de preparar profissionais que vão estar prontos e adequados a receber esses adolescentes com esse transtorno psiquiátrico. É um adoecimento e nós precisamos entender que a doença ela tem cura se for tratada. Então, como vocês estão lidando com os seus adolescentes, né, numa fase tão importante, que é uma fase crítica, é uma fase de crise, é uma fase onde eles precisam sim de acompanhamento, é uma fase em que é importante demais nós estarmos abertos, e para isso a gente precisa de tempo. Existe então uma preocupação da atualidade dos pais estarem muito preocupados em ter um lugar seguro onde seus filhos podem ser criados, né? E também estar dando um embasamento financeiro, bens materiais, acumular recursos financeiros. E aí nós trocamos então não o trabalho, mas sim o trabalho em excesso por uma presença. Sendo que os adolescentes e as crianças acabam ficando muito tempo sozinhos em casa, diante de um aparelho, diante de uma possibilidade da internet que os leva e os conduz a qualquer lugar. A questão talvez eles não procurem, mas eles são achados, né? Eles são achados por pessoas ou por propósitos mal intencionados. E talvez eles não estejam na idade suficiente para fazer uma análise crítica do que é real e do que é mentiroso, do que é somente algo que vai os conduzir, né, por uma questão de enganação, uma questão de abuso, uma questão de violência. Enfim, nossos adolescentes não precisam passar por isso, se nós estivermos prontos a dialogar e a conversar e a esclarecer. Por não terem maturidade suficiente ainda para fazer uma análise crítica, né, do que é seguro e do que não é seguro na internet, do que é saudável para eles nessa fase e do que não é saudável, eles acabam sendo expostos e até atraídos por questões como a Dark Web, que nós sabemos que existe, né? Quem não lembra daquele jogo que era de desafios, 50 desafios da Baleia Azul, né? Que levou jovens no mundo todo a estarem envolvidos em desafios que os motivassem. Talvez esses jovens estivessem sem objetivos, né? Talvez esses jovens estivessem sem motivação para algo que fosse saudável. E aí esse jogo da Baleia Azul acabou preenchendo esse vazio deixado por famílias, né, deixado pelas escolas, deixado então um espaço onde 50 desafios, e que às vezes eram desafios inclusive que levavam eles a ferir-se, a extrapolar os limites até do que é legal, da legalidade, e muitos jovens acabaram perdendo a vida, né, em função desse jogo, sendo incentivados a automutilação, sendo incentivados a enfrentarem os pais, enfrentarem leis, enfrentarem também doenças emocionais, como depressão e até o suicídio.
Então, estamos precisando entender que existe um problema muito sério de segurança em relação ao uso, não somente excessivo, mas ao uso de conteúdo que chega em nossas casas através da internet, através da tecnologia. Existe também um prejuízo emocional, que é a questão do apego. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso, porque nós precisamos entender que por não estarmos dando afeto suficiente, por não estarmos dando presença suficiente, e eu vou dizer, não precisamos estar o dia todo com nossos filhos, mas precisamos em determinado momento do dia dedicar um momento, pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser uma hora, que é unicamente para eles, onde a nossa presença ela é real e ela é única para o nosso filho. A gente pode conversar sobre as questões escolares, a gente pode conversar sobre as amizades, a gente pode conversar sobre o que ele está sentindo, a gente pode conversar sobre alguma coisa que nós vivenciamos no nosso dia, mas nós precisamos estar presente inteiramente em algum momento do nosso dia para essas crianças e para esses adolescentes. Assim, esse espaço, o que eu chamo, que é os baldinhos de afeto, eles vão ser preenchidos. E eles não são preenchidos com quantidade, eles são preenchidos com qualidade. Quando esses baldinhos de afeto não são preenchidos, e não importa se são crianças ou adolescentes, eles têm os mesmos baldinhos. Nós adultos temos, Porque que eles não vão ter? Quando esses baldinhos de afeto não são preenchidos, eles ficam vazios. E aí, essas organizações criminosas, que atuam na internet, buscando, sim, crianças e adolescentes, eles sabem disso, dessa carência, em relação à rotina, em relação a eles estarem sozinhos, em relação a eles estarem carentes. Então, eles chegam a esses adolescentes, a essas crianças, através de joguinhos, eles chegam através de mensagens, eles chegam através de uma linguagem que, para o adolescente, para a criança, é atraente. Eles passam a conversar diariamente com os nossos filhos, sobre diversão, sobre jogos, sobre coisas interessantes, e aos poucos, quando eles percebem que eles já são parte da vida desse adolescente, que eles já são considerados amigos e que detêm a confiança dos nossos filhos, eles passam a conduzi-los para lugares como conteúdos ilegais, pornografia, relacionamento abusivo e muito mais. Um outro prejuízo muito falado, e detectado por profissionais e pesquisadores da relação do vício cibernético com a criança e com o adolescente é a dificuldade e o prejuízo social. Vamos entender um pouquinho sobre isso, O prejuízo social, por quê? Porque este adolescente, essa criança, acabam que interagindo demais através das mídias e das redes sociais e através da internet, com seus amigos ou pessoas desconhecidas e que acabam suprindo, emocionalmente uma necessidade de interagir. Mas a verdade é que eles não estão interagindo presencialmente, eles não estão tendo aquela troca afetiva como é necessário, eles não estão tendo, por exemplo, o tempo de se magoar com algo que foi colocado numa mensagem ou uma brincadeira, por não estarem presentes, e aí eles não conseguem refazer aquela amizade, eles não conseguem ressignificar aquela questão, por não estarem presentes. Então, às vezes, um comentário feito, dentro de uma mensagem de um aplicativo, e um comentário de um outro colega rindo ou brincando sobre aquilo, magoou profundamente a criança ou o adolescente, que não vai ter tempo e nem a presença imediata ali daquele colega para que a amizade se retome, para que se perceba o desconforto e que se refaça aquela situação. Então, são pontos que acabam marcando os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos queridos adolescentes, a quem a gente cuida, e acabam entristecendo
levando a traumas emocionais, o que os afastam dos amigos. Talvez às vezes por uma mensagem mal entendida, né, por uma frase que não foi discutida, por algo tão pequeno que talvez presencialmente não teria causado esse dano. Teria causado um desconforto, mas teria tido a oportunidade de se refazer aquela amizade, aquele assunto, né, aquela situação. Nós temos também o prejuízo social, onde o adolescente não sabe mais conversar sobre diversos assuntos, expor as suas ideias, porque na mídia ele recebe informação sobre várias coisas, então ele pode até ter várias informações, ele pode ter até o conhecimento, entre aspas, de vários conteúdos, mas não dá tempo de ele fazer trocas, de ele pensar o que realmente ele analisa sobre aquilo, as questões que ele concorda ou discorda, porque não existe ali uma discussão em relação a um vídeo. Tu assiste o vídeo e tu assiste passivamente esse vídeo. Tu vê um filme e tu assiste passivamente esse filme, né? Tu participa de um jogo e tu participa ativamente na questão das metas e dos objetivos dos jogos, mas o conteúdo que está ali, tu não tem tempo de fazer uma análise, né? Se aquilo te faz bem ou não, se aquilo é do mundo real ou é só virtual. Fica uma confusão muito grande, a ponto do adolescente, por exemplo, que acaba jogando demais jogos onde ele mata, né? Ele atira, ele esfaqueia, ele rouba um carro, ele infringe leis de trânsito dentro do jogo. Isso é tão rápido que mentalmente, não é um julgamento de caráter, mas mentalmente isso é absorvido de forma pronta e única, sem uma análise própria daquele adolescente. O que faz com que ele não entenda mais como algo que não é saudável, que não é real, né, e que não vai ser aceito socialmente. Então esse adolescente vai para lá fora, vai para a vida, vai para a escola, vai para a vida profissional e acaba não se adaptando. Porque dentro do jogo tudo isso é permitido e até ganham-se pontos por causa disso e até sobe de nível quanto mais tu alcança, né, mortes, quanto mais tu ultrapassa velocidades. Então, eles ainda não têm a maturidade suficiente para entender que ali dentro do jogo é algo permitido, porém na vida real não. Inclusive, temos visto adolescentes que dentro dos jogos se comunicam de forma agressiva com os seus opositores, os seus colegas, né, com frases críticas, com palavras até que não se usa quando ele está conversando com amigos, com familiares. Então, dentro desses lugares, existem uma comunicação, uma linguagem muito rude, né? Muito que não... Deixa eu ver, esqueci a palavra. Não é rude que eu quero dizer. É uma linguagem que ela é crítica demais, ofensiva. Tá, então vou voltar ali. Dentro desses jogos, existe uma comunicação e uma linguagem utilizada por esses adolescentes crítica demais, ofensiva demais. E que, às vezes, sem perceber, eles levam para a vida real. O que não vai ser aceito nas escolas, por seus professores, por seus amigos, por seus pais, por seus familiares e depois, né, por empresas, seus colegas de trabalho. E aí existe uma insatisfação gigantesca de futuros jovens já, de futuros adultos, onde eles não conseguem mais se adaptar ao mundo lá fora, né? Onde existem regras sociais, onde existem regras de relacionamento. Não estamos preparando, então, esses jovens, esses adolescentes, para entenderem, né, a diferença entre o mundo virtual e a linguagem e o tratamento e o que é lá possível e o que não é possível, o que não é legal, o que não é saudável, o que não é aceito no mundo real.
Um outro prejuízo muito grande social é que os adolescentes acabam deixando de sair com os pais, fazerem programas com amigos, né? Ou até sozinhos, como andar de skate, como ir fazer alguma atividade física, ou visitar alguns lugares onde eles se divertiam, onde eles gostavam de estar, porque eles têm acesso a estímulos muito mais rápidos, a estímulos que trazem muito mais dopamina, de uma maneira muito rápida, dentro do seu organismo, dentro do seu corpo. É comprovado, né, que jogos, vídeos emocionantes, música, né, produzem dopamina, o que é muito bom. A dopamina é sim um hormônio que nos faz bem, mas em excesso, a dopamina bloqueia certas partes do cérebro. Esse bloqueio faz com que as nossas crianças e os nossos adolescentes passem a ter dificuldades que eles não precisariam. Não é um distúrbio, nem uma defasagem cognitiva, mas eles passam a ter esses bloqueios pelo excesso de dopamina que eles recebem durante todo o dia, né? Então, para vocês entenderem que os prejuízos sociais acabam levando a prejuízos cognitivos. E esses prejuízos cognitivos são causados pelo excesso de dopamina também, pelo excesso de ansiedade provocada, porque a um toque tu recebe um estímulo, então é o que a gente chama de estímulo-resposta, e na vida não é assim. Às vezes, e muitas das vezes na vida, a gente dá um estímulo e a resposta, né, a consequência, ou o benefício, ou a recompensa demora a vir. E aí o adolescente cansa, fica entediado por vários motivos da vida real, porque esse estímulo não é imediato, como é no mundo virtual, né? Quando que um adolescente aprende a ser um bom jogador de futebol? No jogo, ele aprende rapidamente. Na vida real, às vezes, ele vai ter que treinar um ano inteiro para se tornar um bom jogador de futebol, né? Quando que um adolescente na vida real vai poder dirigir? Quando ele fizer autoescola, diversas aulas, e tiver 18 anos. Mas quando que ele dirige no mundo virtual? Imediatamente, quando ele acessa um jogo onde ele escolhe o carro, escolhe a velocidade que ele vai chegar, e inclusive o carro nem quebra se ele bate, se ele atropela, não existe penalidade, não existe prejuízo físico, corporal. Então, nós precisamos entender que cognitivamente, né, nós estamos sim expondo os nossos adolescentes a várias dificuldades cognitivas, desde ansiedade, que aí nós precisamos então de um outro módulo para falar muito sobre isso. Nós vamos falar dentro do módulo que vai falar sobre suicídio, mas a ansiedade ela também é muito estimulada pelo vício cibernético, né? Os prejuízos que a ansiedade traz para a adolescência são prejuízos emocionais, vou repetir, cognitivos, sociais, de autoestima e principalmente prejuízos futuros, para a vida futura, né, desses nossos adolescentes. E aí eu gostaria também de deixar muito claro, né, que existe o lado importante e muito necessário das tecnologias. Hoje nós não conseguimos mais trabalhar, né? Hoje nós não conseguimos mais, dentro das escolas, estimular os nossos alunos a conteúdos. As bibliotecas, não em todos os lugares, mas muitos lugares já são virtuais, né? As pesquisas que os professores passam para os nossos adolescentes, eles fazem através da internet, né? Muitos trabalhos e profissões já são a home office, né? São funções e profissões que não existiam há pouco tempo e que agora foram criadas por causa dessa possibilidade. E isso é muito interessante, né? Existem pessoas que moram no país e trabalham para empresas em outro país. Então, pensa numa atuação ampliada de um mercado de trabalho,
de um mercado de produtos, né? Tudo isso a tecnologia e a internet nos trouxe e muito mais. Hoje nós aprendemos, né, como comer melhor através da internet. Hoje nós aprendemos como nos exercitar dentro de casa ou até na rua, mas pela internet. Hoje nós podemos ler, fazer cursos, né, através de plataformas. Podemos pagar, podemos comprar, podemos nos divertir, né? Podemos estar pertinho de quem a gente gosta, mesmo que à distância. Tudo isso a internet nos trouxe de benefício. Mas nós precisamos entender que existem os dois lados. O lado do entretenimento, da diversão e do desenvolvimento, e o lado da preocupação, do perigo e do excesso. Então, eu me coloco à disposição para que a gente possa discutir isso, né, nos nossos canais, nas nossas mídias. Estamos sempre postando assuntos relacionados a esse tema e a diversos outros, né? Nós temos tanto canais através do Facebook, do Instagram, o nome é Online Psicologia, e também nossos próximos cursos. Convido vocês a nos seguirem e estarem conosco na próxima aula.